Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos, mais uma aula nossa de recuperação judicial e falência, hoje especificamente nossa aula número 02 de falência, tá? E aí, vou fazer o mesmo esquema, vou gravar por aqui, logo em seguida já faço a postagem no nosso canal do YouTube, tá? Para quem não pôde assistir, para quem não tinha acesso ao Teams, para quem não curte as gravações no Teams, também faço a postagem normalmente para o YouTube, tá certo? Pessoal, acabei de atualizar o PowerPoint, tá no próprio Teams, você entra lá em pastas, arquivos, pastas de aula, materiais de aula, e lá vai ter um novo PowerPoint já com a inclusão na nossa aula de hoje. Tranquilo? Beleza? Termos de aviso, não tenho para dar, só lembrá-los, né, de que amanhã, às 11 horas da manhã, estarei ao vivo na live da uninasal.ce, no Instagram da uninasal.ce, às 11 horas, falando sobre uma temática que é muito importante para vocês, que estão já chegando no quarto semestre, indo para o quinto, né? Que vão ser dicas de estudo para a prova da OAB, em especial nesse período do Covid. Tá? Prova essa que já foi agora remarcada, não tem data ainda, ninguém sabe como é que vai ser feito, então amanhã estarei conversando com vocês, tentando acalmá-los acerca dessa prova, né? E explicar e compartilhar com vocês dicas que eu utilizei de estudo, né? Para ser aprovado na prova da OAB. Beleza? Então, o único aviso que eu tinha para dar é esse mesmo. E segundo, que o material já está atualizado na sua aba do Teams, né? Com o diverso, botei mais 5 livros, tá? Para vocês, beleza? E aí, deixa eu só ajeitar aqui. Elisângela chegando, show de bola. Tudo bom, Elisângela? Só pedir só o pessoal para desligar o microfone, beleza? Show de bola, valeu. Então, meu povo, só recapitulando, amanhã, às 11 horas, estarei na live da uninasal.ce no Instagram, falando sobre essas dicas de estudo da OAB. Segundo ponto, no Teams mesmo, em arquivos, já coloquei para vocês 5 livros, tá, de direito empresarial, 5 ou 4 livros de direito empresarial. Tem um livro que é resumo para a prova da OAB, é um livro todo resumido, tá, de esquema. E, além disso, atualizei já o nosso PowerPoint que irei utilizar hoje para vocês também, quando forem estudar, já está atualizado com a nossa matéria de falência, tá certo? Hoje, portanto, nossa segunda aula do tema da falência, e aí vai ficar também disponível no YouTube logo após o encerramento desta aula, irei salvar e postar em seguida no canal. Tranquilo? Vou agora espelhar para vocês aqui a minha apresentação do PowerPoint. Pronto, um momentinho. Deixa eu ver se está tudo certo. Pronto, beleza. Bora lá. Meu povo, Elisângela, depois que me dá só um feedback, está tudo ok? Está conseguindo assistir aí está aparecendo o PowerPoint? Só para eu poder ter uma noção, beleza? Vou colocar agora. Pronto. Bom, vamos lá. Na nossa aula passada, a gente começou a falar de maneira ainda bem superficial, assim falando, tá? Da questão da falência. Deixa eu maximizar aqui para a gente poder ver se melhora para vocês. Pronto. Ver se fica melhor. Bom, na nossa aula passada, nós falamos sobre a questão da falência, né? O que era a falência? Na verdade, isso vem tem uma origem, na verdade, aí já centenário o negócio, né? Ali, especial ali em Roma, Roma antiga, onde a gente passa a ter uma transformação da responsabilidade pessoal do devedor, ou seja, ele respondia com a própria vida, muitas vezes, né? Para que houvesse uma responsabilidade agora patrimonial. Você já tem uma ideia, né, de que a empresa, se ela não honrar com as suas dívidas, ela vai ter que responder. Se não agora não é mais com a responsabilidade do pessoal, do empresário, agora é a própria empresa, por meio do seu patrimônio, que irá se responsabilizar pelos seus débitos, né, pelos seus contratos firmados, enfim. A responsabilidade agora passa de pessoal
para patrimonial. Isso era essa fase que a gente está falando de Roma antiga, em especial foi quando, assim, propriamente dito, se desenvolveu o estudo da falência, né? Assim como ocorreu com recuperação judicial, tá? Na falência, como na recuperação, nós temos de um lado uma empresa devedora e de outro um grupo de credores, tá? A gente já viu na aula passada, a gente viu em recuperação judicial, inclusive, que há um rol de classe, né? Primeira classe trabalhista, segundo de garantia real, terceiro os quirografários, quarto é a galera, né, ali do microempresa e empresa de pequeno porte, tá certo? Mantém a mesma classificação no mundo da falência. A única diferença é que essa empresa em recuperação, né, chamada de recuperanda, na falência ela não possui esse nome. Por quê? Porque ela não vai estar em continuação das atividades. As atividades elas são cessionadas, elas param de funcionar, a empresa para de funcionar. E aí, nesse caso, ela é denominada de massa falida, ou seja, a empresa que está em falência se chama massa falida. Massa por quê? Porque ela não vai mais poder funcionar, então junta todo o patrimônio dela, né, para que haja ali uma quantificação, uma liquidação, né, desse patrimônio, para só então depois vir a pagar os seus credores. Beleza? E assim é feito, tanto é que eu coloquei aqui já andando um pouquinho com a matéria, mas já coloquei nesse primeiro slide que a falência era uma forma, né, uma execução especial, na verdade. Por quê? Porque ela reúne todos os credores num bolo só, né? E aí, por meio desse processo, desse procedimento chamado de falência, é que eles irão em cima aí do devedor, né, para que ele pague, para que ele honre as suas dívidas. É isso? Esse bolo chamado devedor, assim falando, na falência, como eu disse, é denominado de massa falida. Tranquilo? Beleza? Então, já trouxe aí para vocês no primeiro slide mesmo. Isso aqui é que a gente está falando, recapitulando a aula passada, tá? Como a gente não teve esse feedback ao vivo, então estou recapitulando de maneira um pouco mais rápida, né? Para a gente já entrar na nossa matéria de hoje, tá? Mas a falência é denominada pela doutrina como uma execução concursal do devedor empresário. Você vai executar o devedor empresário. Beleza? Tranquilo? Vamos passar nosso slide. Vimos que a falência, ela também, assim como a recuperação tem, por exemplo, a preservação da empresa, a função social da empresa, princípios norteadores, na falência da mesma forma, né? Na falência, dois princípios se destacam, assim falando. O princípio da preservação da empresa e, auxiliando a ele, a maximização dos ativos. Professor, como assim? Bom, a ideia aqui, meu povo, é fazer com que o patrimônio não vai estar mais funcionando, né? A empresa não vai estar mais funcionando, mas a ideia é tentar proteger o máximo possível esse patrimônio para que ele não venha se deteriorar. Então, daí porque do princípio da preservação da empresa. Aqui não vai preservar a empresa para que ela venha continuar a exercer suas atividades. Aqui ela vai preservar essa empresa para ela não deteriorar. Essa é a grande função aqui, esse é o grande princípio que norteia a falência. E aí ele não vai se deteriorar porque, na verdade, ele quer maximização dos ativos. Eles querem, na verdade, a gente quer, né, nesse processo de falência, que os ativos, o que é ativo? É o patrimônio da empresa, fique maximizado, atinja o seu ápice em termos de valoração, de valores. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui se alguém está perguntando alguma coisa. Diogo entrou, né, Diogo? Tudo bom, amigo? Cara, só te pedir um favor, dá uma baixa só no teu microfone, beleza? Só para não interferir aqui, que senão pensa que alguém tá falando. Bora lá, simbora de novo. Então, isso foi na nossa aula passada, onde nós vimos esses princípios da falência, tá? O princípio da preservação da empresa e da maximização dos ativos. Vimos também na aula passada que falência não é sinônimo de fechamento necessariamente. Professor, mas ela não deixa de exercer atividade? Deixa, de fato deixa, né? Mas é possível, eu até trago para vocês o artigo 141, inciso 1 da legislação, onde ele traz que é possível os credores ou qualquer outra empresa comprar, alienar a empresa em falência e depois continuar a sua atividade. Então, não necessariamente uma empresa em falência ela vai sim morrer, né, fechar de todos os jeitos, né? É possível ela reviver, assim dizendo, né,
por meio de uma alienação, por meio de uma compra de um determinado credor ou outra empresa interessada. Então, isso foi tudo na nossa aula passada. Vimos os pressupostos da falência, pressupostos da seara subjetiva, ou seja, para eu pedir falência, primeiro pressuposto é que eu seja um empresário, tá certo? E empresário aqui, que é a doutrina até gosta de comentar, é porque na legislação fala-se muito em empresário, dando a ideia de ser só um empresário individual. Mas não, o empresário aqui ele também enquadra a Eireli, também enquadra as sociedades empresariais, tá certo? Então, primeiro grande pressuposto, qualidade esta que deve ser preenchida, é a de empresária. É preciso que a empresa, que seja um empresário aqui, sociedade ou individual, ou Eireli, tá bom? Segundo ponto, a insolvência. Hoje nós vamos retomar esse assunto da insolvência, que é esse artigo, na verdade, 94, que fala da insolvência, é como se fosse ali um coração dessa parte da falência. Tá? Assim como o 47 está para recuperação judicial, o 94 está para falência, porque ele traz ali formas e exemplos, na verdade, ele coloca 3 incisos de insolvência. E existindo qualquer uma desses 3 incisos, né, já se pode requerer a falência do empresário, tá bom? E por fim, o último pressuposto, um pressuposto esse formal, é a sentença que vai decretar a falência. Tranquilo? Então, fiz um esquemazinho para vocês, como poderia aí observar, existe a falência, existe uma fase pré-falimentar, que na verdade é a verificação desses pressupostos. Primeiro, é empresário? É uma sociedade? Não, não é uma fundação. Pronto, então já não pode pedir falência. Não, é uma sociedade empresária. Massa, tranquilo. Segundo, ela está em insolvência? Está em insolvência, sem problema algum. Preenche um daqueles requisitos? Preenche. Então, vamos agora buscar o terceiro e último requisito para finalizar essa fase pré-falimentar, que é a sentença declaratória da falência. Essa sentença, o nome já diz, declaratória. Ela vai declarar se houve ou não houve, se está assim aprovado ou não a falência, né, o prosseguimento do processo, tá? Então, essa sentença declaratória, ela pode ser tanto denegatória, ou seja, ela nega o prosseguimento do processo, como pode ser declaratória, que no caso, ela vai estar autorizando a falência, né? E aí a gente vai ter uma reunião dos credores e, por conseguinte, a liquidação do patrimônio. O que é essa liquidação do patrimônio, professor? É o poder contabilizar, falar, ó, tem tantos imóveis, tem tantos veículos, tem tanto, a marca vale tanto, tem uma clientela, ou seja, ele vai contabilizar tudo isso para poder, portanto, logo em seguida vender, né, fazer por leilões, enfim, vai ter outras formas, ele vai ter que se virar, vender uma parte, uma unidade produtiva isolada, né, que é um tema interessante, né, que é a UPI, a famosa UPI. Essas unidades produtivas isoladas são unidades que podem ser vendidas pela empresa em falência, assim como em recuperação judicial. O interessante de a gente já ter visto a recuperação judicial é que muitos conceitos, muitos detalhes são iguais, né, entre recuperação e falência. Só vai mudar um ou outro ponto que a gente vai conversando. Mas, de maneira geral, o procedimento é praticamente o mesmo, né? Só muda que não vai ter aqui um plano de recuperação, porque, na verdade, a empresa não vai retomar mais as atividades. Aqui, no caso, é uma massa falida que vai ter um plano de pagamento, assim dizendo. Tá? Então, alguns detalhezinhos a gente vai falando, mas, de maneira geral, o procedimento da recuperação judicial ele tem um caminho muito parecido com a falência, tá bom? Tá certo? Geralmente, portanto que a lei é a mesma, né? A lei 11.101/2005. E o primeiro ponto, como a gente falou, quem que pode pedir requerer essa falência? Quem é que pode? Então, nós vamos ver que existem 4 opções para quem pode requerer, ou seja, o sujeito ativo que pode entrar com o processo, né? E a gente vai falar isso hoje também. É o próprio devedor, chamado de autofalência, tá? Pode ser o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor inventariante, o cotista ou acionista, qualquer credor. Professor, como assim? Calma. Hoje, na nossa aula de hoje, vai esmiuçar cada um desse tipo de sujeito ativo, assim valendo, tá? E quem é que pode sofrer as consequências da falência? É o empresário. Lembrando, como eu disse, que a legislação ela bota devedores e empresários. Só que não está restringindo o conceito a empresário individual, não está restringindo o conceito a empresário individual de responsabilidade limitada. No caso, ele também inclui
às sociedades empresárias. É porque a lei fala muito em empresário, só que não é só o empresário. A sociedade empresária também pode, só uma questão meio técnica mesmo do legislador que falhou nesse ponto, tá certo? Um detalhe muito importante é o artigo 2º da lei, que se aplicou tanto à recuperação, vocês lembram que a gente conversou sobre isso na nossa aula, como também vai aplicar na falência. A falência, ela também não se aplica à empresa pública e sociedade de economia mista, à instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio. Essas empresas, meu povo, que a gente viu na nossa aula em recuperação, que são atividades essas essenciais, né? São atividades essas que lidam com a sociedade em geral. Então, não se pode pedir falência. Ah, professor, mas eu já vi uma situação de que o banco ele vai falir e aí eu já vi banco falindo, por exemplo. Não, beleza. Mas ele não usa essa legislação 11.101/2005. O banco, uma instituição financeira privada, ela utiliza de uma legislação própria do Bacen, do Banco Central. Tá? O que eu quero dizer é que esta lei da falência, 11.101/2005, não se aplica a esses entes, a essas instituições. Se porventura algo acontecer de um plano de saúde, por exemplo, via a falir, né, a ANS deve regulamentar esse procedimento. O que eu quero dizer é que esta lei, 11.101/2005, não vai ser aplicada a essa galera aí, tá bom? Então, chegamos hoje na nossa aula, né, onde nós já vimos parado para dar início hoje, nessa nossa aula de hoje, tá? Então, retomando, fizemos aí uma recapitulação de tudo aquilo que a gente viu na nossa aula passada, e hoje vamos nos debruçar sobre esses próximos tópicos interessantes, importantes, que a gente merece aqui conversar, para que a gente tenha total compreensão do procedimento da recuperação, ou da falência, desculpa, meu povo, da falência. Deixa eu ver aqui vocês, porque como estou na apresentação, de vez eu não vejo. Mas Elisângela, Diogo, tudo certo, né? Por aí, aula particular para vocês, hein? Não tem mais ninguém, só tem vocês dois, então aula totalmente particular para vocês, tá? Então qualquer coisa, é só perguntar, viu, meu povo? Não tem mistério não, tranquilo? Beleza? Então, deixa eu ver aqui no bate-papo, parece ainda tudo ok, show, que tava aquela parte lá que eu estava querendo saber se estava funcionando o áudio, né? Então, vamos voltar para o nosso slide aqui. Bom, então, na nossa aula passada foi até onde nós fizemos essa recapitulação. Na nossa aula de hoje, vamos ver alguns pontos de tudo isso que a gente já conversou, vamos esmiuçar mais um pouquinho. Lembra quando eu falei lá no 97, ó, quem pode requerer a falência do devedor? Primeiro ponto, é o próprio devedor na forma do disposto do artigo 105 a 107. Ou seja, quem pode requerer a falência? Primeiro tópico, primeiro exemplo é a autofalência. Ou seja, o próprio devedor, ele pode chegar e falar, olha, eu estou com muita dívida, eu estou com uma situação que eu não consigo mais arcar com os pagamentos, então eu quero pedir a minha falência. Tá? Então isso aqui a gente chama de autofalência, o nome já diz, né? A própria empresa, né, o próprio empresário, ele pode requerer a falência, tá certo? A autofalência, professor, é muito comum? Não, pelo contrário, é muito raro de acontecer. Porque geralmente uma empresa, quando ela está com dificuldade financeira, é muito difícil ela entrar com um processo de falência, de autofalência. Geralmente quem entra é um credor, né? Tanto que é o procedimento mais comum, assim, de cada 100% dos processos, 99%, 95%, vamos botar assim, são por credores. Os credores, eles entram com ações, né, para que a empresa entre em falência, tá? Então, beleza, professor. Então quer dizer que a autofalência é muito raro, exatamente. É mais rara. A autofalência é rara de se acontecer porque, como eu disse, o devedor, o empresário, quando ele está em estado de insolvência, é muito difícil ele querer admitir isso. Então, é mais comum que um credor faça esse tipo de ação, tá? Bom, detalhe muito importante, que a gente já merece dar uma olhada, quem tiver aí com o Vadmecum ou com a legislação em mãos, é o artigo 105 da legislação. O artigo 105 ele fala o seguinte: o devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear sua recuperação judicial
deverá requerer ao juízo sua falência. Ou seja, aquele empresário que vê que não tem condições de ir para a recuperação judicial, ele deve requerer a sua falência. O próprio artigo 105 da lei fala disso, né? Deverá requerer o juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhado dos seguintes documentos. Ou seja, esse artigo 105 da legislação falimentar, ele apresenta os deveres que o devedor tem que cumprir, tá? Então, ele fala, olha, se você é um devedor, é um empresário devedor e não tem condições de prosseguir com a recuperação judicial, então você deve pedir a autofalência, tá? E para isso, como ele bota aqui, exponha as razões da impossibilidade do prosseguimento da atividade, ou seja, revele por que você não pode prosseguir com a atividade, o que está acontecendo, qual é a sua situação. Então, isso que o 105 coloca, né? Além disso, é óbvio das razões, ele elenca aqui 6 incisos, na verdade são 6 tipos aí de documentos que merecem ser juntados junto com esse pedido de autofalência. E aí ele coloca demonstração contábil, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância da natureza, são os incisos, tá, meu povo? Inciso 1, inciso 2, o inciso 3, relação dos bens que compõem o ativo, ou seja, tudo que a empresa tem. Relação 4, prova da condição de empresário, ou seja, ele tem que mostrar que de fato ele é empresário, ou com contrato social, ou com estatuto. Mais ainda, existe uma certidão na junta comercial que ele pode pedir, né, revelando que de fato ele é empresário, né? Os livros obrigatórios, inciso 5, relação de seus administradores nos últimos 5 anos, inciso 6. Então, ele elenca logo em seguida desse artigo 105, que revela essa autofalência, o que ele deve cumprir? Primeiro, ele deve mostrar, expor, né, as razões que impossibilitaram ele de prosseguir com a recuperação judicial, primeira coisa. E segundo, ele, além disso, ele deve juntar nesse processo essa documentação toda aí, documentação contábil, relação de credores, relação dos bens que a empresa tem, tá? Também tem que falar os livros que são obrigatórios. Então, ou seja, meu povo, tem todo esse rol de documentos que merecem ser juntados num pedido de autofalência, tá? Essa autofalência, ela dificilmente ela é pedida, como eu disse, pelo devedor, primeiro porque, como eu disse, há uma questão de ego muito forte, né? O empresário dificilmente ele gosta de falar que a sua empresa faliu, né? Isso aí é questão até mesmo de ego, então dificilmente ele vai pedir essa autofalência, tá? E também esse dever imposto aqui no artigo 105, que o devedor ele deve, se ele vê que não tem recuperação ele deve entrar com a falência. Um detalhe muito importante é que não há sanção para esse tipo de dever. Então, se o cara também, o empresário, não tenho aqui, não estou muito bem das pernas, então não tem como eu ir para recuperação judicial, tá ruim mesmo o negócio, e também não vou abrir a falência, posso encerrar as atividades. Então, não há nenhuma sanção quanto a isso ao empresário. Então, por isso que a autofalência também é pouco utilizada, né? É pouco utilizada. Beleza? Então, segundo ponto importante, como nós estamos vendo aqui no artigo 97, é que, além de quem pode requerer, nós já vimos, primeiro, a autofalência, ou seja, é o próprio devedor, e aí, meu povo, vai estar ali nos artigos 105 a 107. Esse que a gente leu agora, que é o mais importante, é o 105, porque o 106 e o 107 vão falar da questão de procedimento, tá? O inciso segundo, ele vai dizer o seguinte: o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. Ou seja, está muito claro, né, nesse ponto do inciso, quem que pode pedir essa falência? É o cônjuge, o herdeiro ou o inventariante, né? O cônjuge sobrevivente, ou seja, tinha ali um empresário individual e aí ele vem a falecer. O cônjuge do sobrevivente ele pode entrar com pedido de falência, tá certo? Qualquer herdeiro, ou seja, o filho, se porventura não tiver mais esposo, esposa, cônjuge, né? O filho daquele sócio que faleceu pode requerer a sua falência, tá certo? Sem problema algum, tá bom? Assim como o inventariante também. Você pode entrar com um procedimento de falência sendo inventariante do processo, tá? Do sócio que faleceu, enfim. Então,
O artigo 97, inciso 2, ele é muito claro, né, nas suas exposições. Então, não tem muito que a gente aqui conversar. Assim como o inciso 3, que fala do cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. Como assim, professor? O cotista, na verdade, aqui ele está só revelando que existe aqui uma sociedade limitada, cotista, ou acionista, sociedade anônima. Isso só quer dizer que, se porventura um sócio de uma empresa, ao verificar que a empresa não está muito bem, ele pode requerer a falência, né? Isso na prática, meu povo, é muito difícil de acontecer. Por quê, professor? Porque geralmente quando um sócio ele verifica que a empresa já não está muito bem das pernas, já não está muito legal o negócio, ele pede para sair. Então geralmente está uma dissolução parcial, tá? Agora, o sócio chegar e requerer a falência dela, sem a anuência dos demais, tudo isso, é meio complicado isso aqui acontecer. Então tem uma aplicabilidade muito baixa, né? Tanto esse sócio de sociedade empresária, quanto o cônjuge, herdeiro e inventariante, porque só ocorre quando a pessoa morre, né? Assim falando. Ou então a autofalência. Então são três situações, na verdade, esses três primeiros incisos são muito difíceis de acontecer. Muito difíceis. Tá? A autofalência, como eu disse, porque como não há sanção, não há nenhuma punição, né, para isso. E segundo, o devedor é muito difícil o empresário querer admitir que está falindo, então é quase que raro, né, essa autofalência. Cônjuge, herdeiro e inventariante, beleza, até que é comum, mas assim, é quando um dos sócios morre, então a empresa acaba pela morte do sócio, então é muito também difícil. E o segundo, quando o sócio da sociedade ele vê que a empresa não está muito bem, ele pode entrar com pedido de falência. Então isso aqui é mais difícil ainda. Geralmente quando o sócio não está mais gostando da empresa, se for uma sociedade limitada, enfim, é, geralmente ocorre a dissolução parcial, ou seja, tira esse sócio, né, ou então coloca outro no lugar, enfim. Vai pedir a falência, está previsto, tá, mas é muito difícil de acontecer na prática, é difícil, tá? E por fim, e agora sim, o último inciso, né, que podem requerer a falência do devedor qualquer credor, aí esse sim, meu povo, qualquer credor, aí esse é o mais comum. Na verdade, é o pau que rola é esse, né? O credor, né, que ele quer que o devedor pague aquilo que ele está devendo. Então, acaba que a falência, ela acaba sendo uma forma de pressionar o devedor, tá certo? Por quê? Porque ele entra com pedido de falência, aí a empresa lá, vixe Maria, agora eu estou com processo de falência, não, eu vou pagar logo esse homem, né? Então, essa até é uma discussão, não sei se eu trago aqui mais na frente, deixa eu ver aqui que eu acho que eu trago. Doutrina. Tá aí, o uso de falência como meio de cobrança de dívida. Vamos já falar mais na frente, mas é uma forma, sim, a falência, de pressionar o devedor a pagar aquilo que está devendo, né? Então, essa forma, pelo credor, é a forma mais comum de um procedimento falimentar. Tranquilo? Beleza? Uma observação muito importante que eu queria trazer para vocês está no artigo 97 da Lei Falimentar. Quem tiver aí com o artigo, por favor, que é justamente esse podem requerer a falência, ele traz dois parágrafos que são importantes. O primeiro parágrafo ele fala o seguinte: o credor empresário apresentará a certidão do registro público de empresas que comprove a regularidade de suas atividades. Ou seja, ele não está dizendo aqui, pô, só que deixando claro, que é só o credor empresário que pode requerer a falência. Não. Qualquer pessoa pode requerer a falência de uma empresa. O único detalhe que ele coloca aqui é que se você for empresário, você deve, o credor no caso for empresário, for uma empresa, deve demonstrar a sua certidão de regularidade. Então você vai na junta comercial, solicita uma certidão e depois abre um processo para que a empresa X entre em falência. Enfim, tá? O que ele só quer dizer, só esse parágrafo primeiro, que eu gosto sempre de explanar, porque às vezes gera uma confusão. Tem gente que pensa, então só o empresário que pode pedir a falência de outro. Não, ele não está dizendo isso. O que ele quer dizer no 97, parágrafo primeiro, é que quando for o credor empresário, ou seja, uma empresa, o cara que tem para receber um dinheiro, quando for essa situação, ele deve apresentar a certidão de regularidade. Tá? Isso aí pede aonde, professor? Lá na junta. Ele paga uma taxazinha, 10, 15 reais, ele tira essa certidão de regularidade na junta comercial. Tá certo? E o segundo ponto. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101.
Isso aqui, meu povo, é o caso do credor estrangeiro. Vamos supor que eu tenho uma empresa aqui no Brasil, tá? Mas eu estou devendo um pagamento de uma duplicata, sei lá, a uma empresa da Itália, a uma empresa dos Estados Unidos. Então, essa empresa ela pode sim entrar aqui com processo, né? Ela pode me protestar, na verdade, né? Para que haja o processo da falência, né? Ela pode fazer isso sem problema algum, tá? Desde que também ela pague aqui, como ele bota aqui, preste caução das custas. Então, é um valor, aí varia, tem que ver a questão de processo, o valor da causa e tudo, mas a empresa ela pode desde que pague as custas. O que eu quero dizer é o seguinte, meu povo, é que a via do credor, ela é a via mais comum, tá? Por quê? Porque é uma forma que existe de pressionar o próprio devedor a pagar, a adimplir, né? A assumir todos aqueles seus débitos, né, que há com os credores. Tá bom? Beleza? Detalhezinho muito importante que eu trago aqui três discussões existentes, né, em termos de doutrina, tá certo? Vou começar pela número 3, que é mais simples. Fazenda pública não pode requerer falência do devedor, tá? Então, por exemplo, o estado do Ceará está com um crédito para receber tributário que a empresa não pagou. Ele pode entrar com um pedido requerendo a falência da empresa X? Não, não pode. O STJ já tem posicionamento nesse sentido, jurisprudencial, e existe um enunciado de uma jornada comercial do juiz da Justiça Federal que fala justamente isso: a fazenda pública não possui legitimidade ou interesse de agir, né, para requerer a falência do devedor empresário. Beleza? Não tem legitimidade. Mas, professor, beleza, entendi, mas qual é a justificativa? É porque a falência ela já tem um procedimento de execução tributária. Então, ela tem como constringir, assim falando, o patrimônio da empresa em falência por outros meios, né, por um processo de execução, né, que ela tem outras formas. Não precisa ela entrar com o processo para pedir a falência, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o credor com garantia real. Como é que fica essa situação, né, na questão da falência? Ele pode solicitar a falência? Ele não pode? Essa, na verdade, ele pode sim, é porque, na verdade, a discussão que existe é porque, antes da lei da 11.101/2005, era um decreto que regia essa recuperação judicial, que o nome era concordata, né, que regia essa falência, né, nela falava o seguinte: o credor com garantia real, ele pode pedir a falência de uma empresa, mas ele vai abrir mão da garantia. Ou seja, se for um imóvel em garantia, ele vai poder, ele se desfaz desse imóvel, né, para poder abrir um processo. Então, era meio que muito difícil um credor de garantia pedir a falência de outra pessoa, porque não vai querer se desfazer justamente da garantia real que existe, né? Então, eu trouxe só para vocês essa discussão, mas hoje em dia já está pacificado, isso está até sedimentado, que o credor com garantia real, sem problema algum, tanto que é a segunda classe, né, da legislação falimentar. Então, isso aí hoje em dia não tem mais discussão. É só porque vocês podem encontrar, em termos de doutrina, ainda alguém que traga esse tipo de discussão que existia antes da Lei 11.101/2005, que era um decreto que previa a concordata, e lá falava que o credor com garantia real, no caso de pedido de abertura de falência de uma determinada empresa por não ter pago certa quantia, ele teria que se desfazer daquela garantia. Então, isso aí era praticamente impossível, ninguém queria perder a garantia, né? Então, é uma discussão que existia. E a segunda e a última discussão que existe ainda, né, é a questão da dívida vencida ou não. É preciso que a dívida ela esteja vencida para você requerer uma falência ou não, né? O entendimento já até pacificado nesse sentido é que não necessariamente precisa do vencimento da falência. Aqui no próprio artigo 97, né, tem na verdade é 94 que eu vou querer. Pronto, 94, olha aqui, já trago para vocês. Será decretada a falência do devedor que, e aí ele traz três incisos, três situações que você já pode pedir a falência. Destaco aqui o inciso número 3, que é quando a empresa, o devedor, ele pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Ou seja, ele elenca atos, né, para que você possa solicitar a falência, desculpa, a recuperação não, a falência, tá bom? Um detalhezinho muito importante, olha o inciso primeiro, né? Você só pode pedir a falência, né, se você tiver uma dívida de no mínimo 40 salários mínimos. Por que o legislador, professor, falou desse no mínimo 40 salários mínimos, né? É uma forma que ele tem, meu povo, que ele teve, né, de
tentar colocar ali um mínimo para que você possa requerer a falência, porque antigamente não tinha esse mínimo. Então, o caba estava devendo R$ 50, R$ 100, aí o outro entrava com um pedido de falência para que ele pagasse. E aí banalizava muito esse histórico, essa questão da falência. Então, na nova lei, 11.101/2005, eles colocaram um teto, olha, 40 salários mínimos, tá? Então, tanto é bom para o lado do devedor, porque o cabo ali do devedor, ele vai ter uma certa segurança, olha, quando a minha dívida chegar dos 40 salários mínimos, aí sim eu posso requerer a falência. Tá? Porque antes, qualquer R$ 100, R$ 200, R$ 300, a galera entrava com uma ação de falência para fazer com que o outro pagasse, né? Forçava a barra. Então, isso estava muito banalizado. Então, botaram esse limite de 40 salários mínimos. E isso também servia para o empresário. Então, às vezes, o cabo estava devendo R$ 200, R$ 300, entrava com uma ação requerendo a falência. Só que não tem como R$ 200, R$ 1.000, 15, enfim, R$ 10.000 quebrar uma empresa, meu povo. Isso não existe. Então, é por isso que também colocaram esse teto aí dos 40 salários mínimos. Teto extra, né? Teto não, mínimo, né? O patamar mínimo. Patamar mínimo que é muito questionado pela doutrina, tá? Tem Fábio Lhoa, o André Santa Cruz, são doutrinadores que são contrários a esses 40 salários mínimos, porque dizem o quê? Que uma empresa, se for uma empresa de pequeno porte, ela não necessariamente vai conseguir atingir esse débito mínimo. Ela pode acontecer dela atingir, sei lá, os 15 mil, R$ 20.000, vamos botar assim, né? 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, que para ela já é um baque muito forte, né? Então, essa ideia de botar 40 salários mínimos prejudicaria essas microempresas, empresas de pequeno porte. Então, tem uma discussão doutrinária, mas na prática, né, o STJ ele pacificou que existe, portanto, pacificou não, a própria legislação fala disso, né, que são 40 salários mínimos. Beleza? Deixa eu ver como é que vocês estão por aí. Tá tudo certo, meu povo? Tudo tranquilo? Estão vivos por aí? Diogo só perguntou aqui, que eu não tinha visto. Ô, Diogo, deixa eu ver, cara. Essa documentação para declaração da falência é entregue fisicamente ou tudo online? Essa documentação, deixa eu baixar aqui. Essa documentação é entregue ou enviada para onde? Pronto, Diogo, muito bom, cara. Como é que é feita essa questão da documentação, tá? Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Mas como é que é feita essa questão da documentação? Professor, eu estou com uma empresa ali que está devendo para mim, eu posso ir lá direto e requerer a abertura da falência dela ou algo do gênero? Pronto, é o que a gente vai falar disso agora, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. É preciso, João, que você faça, na verdade, não é nem agora, é daqui a pouco, tá? É preciso que você faça, João, um protesto de título, tá certo? Então, é preciso. Então, por exemplo, uma empresa, ela está me devendo tantos, sei lá, R$ 1.000 aí em duplicata, em algum título ou algo do gênero. Como é que eu consigo cobrar ela? Como é que eu consigo fazer com que haja um processo de falência para cima dela, né? Assim dizendo. Então, eu tenho que protestar em cartório, tá certo? Então, faça um protestozinho. Com o protesto, eu consigo abrir um pedido de falência para uma determinada empresa, tá certo? Tranquilo? Agora, professor, beleza. Se eu não tiver, eu já vou adiantar aqui o slide, como está ali, ó. Protesto especial para fins de falência, para títulos que não comportam protesto cambial, uma sentença ou um contrato. Professor, vamos supor que eu tenho uma sentença que condena aquela empresa ao pagamento de R$ 10.000. Só que até hoje a empresa nunca pagou. Eu tento intimar, eu intimo, eu já fiz o escambar 4 e não consigo com que ela pague. Eu quero agora entrar com um processo para que ela responda um processo de falência, né? E aí como é que eu faço? Já posso entrar, né? Não, por quê? Porque a sentença não é um título cambial, assim dizendo, tá? Mas é o que ela faz? Você vai ao cartório, já coloquei até para vocês aqui no PowerPoint, vai ao cartório e fala o seguinte lá no cartório, pessoal, eu queria fazer um protesto dessa sentença, tá bom? Porque como ela não é um título cambial, não pode fazer protesto. Mas existe um protesto que é chamado protesto especial para fins de falência. Então, você chega lá no cartório e fala assim, olha, quero fazer aqui um protesto para fins de falência, tá? Para requerer a falência. Então, de uma determinada empresa que não está me pagando.
Então, você entra com uma sentença lá, exemplo de sentença, ou contrato também, né, que são títulos que são executados, mas não são cambiais, né, não são títulos de crédito, assim falando, tá? Porque só sendo título de crédito, só você protestar no cartório, sem problema algum, tá? Então, protestou, esse é o procedimento, tá? Para a decretação da falência de alguém, você deve protestar, tá bom? Protestar em cartório mesmo, de títulos, né? Então você vai lá e protesta. Professor, o meu documento que eu tenho não é um título cambial, não é um título de crédito. O que eu faço? Pede para que haja um protesto com fins de falência, tá? Já coloquei para vocês aí. Inclusive, eu já trago aqui no artigo 94 o parágrafo 3º. Ele diz o seguinte: será decretada a falência do devedor que... E aí, parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com títulos executivos na forma do parágrafo 1 do artigo 9º, acompanhados, em qualquer caso, respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. Ou seja, o que eu acabei de falar, tá? Para que haja o pedido da falência, o artigo 94, tá bom, Diogo? 94, parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1 do caput, tá? O pedido de falência será instruído com títulos executivos, no caso de um título, né, cambial, título de crédito, você protesta esse título e leva para a abertura do processo, ou, professor, não tenho esse título, na verdade eu tenho uma sentença, eu tenho um contrato, né? Como é que eu faço? Porque eu não consigo protestar um contrato. Então você entra com um pedido, né, de protesto para fins específicos, fins esses de falência, tá? O próprio cartório já tem esse tipo de protesto. E aí, com esse protesto, você vai colacionar, você vai anexar aos autos para que haja uma abertura de um procedimento. Eu lembro desse caso, do caso de Jandai. Depois eu vou até passar para vocês a reportagem que existia na época. Há uns 2 ou 3 anos atrás, a Jandai entrou com um pedido de recuperação judicial, né? Ela entrou com um pedido de recuperação judicial e uma empresa, não me recordo agora, de Pacajus, né? Ela estava devendo tantos R$ 1.000 e ela foi lá na juíza de Pacajus, né, e entrou com um pedido de falência da Jandaia. A juíza, portanto, deferiu o processo, né, deferiu o pedido, e a empresa que estava em recuperação judicial, a empresa estava funcionando, da noite para o dia, meu povo, a empresa teve que fechar, falir, entre aspas, assim dizendo, né? Ela entrou com um pedido de falência para que isso ocorresse. Então, eu lembro que os advogados, no caso era o Mozart Gomes, que é um advogado que atua muito na área empresarial, administrador judicial, ele foi correndo, entrou com um pedido no Tribunal de Justiça, né? Ele agravou essa decisão para o Tribunal de Justiça para que os desembargadores analisassem esse pedido de falência, né? Esse pedido de falência da empresa Jandai, e aí conseguiram reverter a situação voltando para a recuperação judicial, ou seja, a empresa não chegou a fechar, volta para o exercício da atividade normalmente, né? Mas foi um caso atípico e que chamou muita atenção na época desses procedimentos, né, recuperacionais. Inclusive, a minha orientadora do mestrado, a professora Winnie Caminha, né, uma referência em recuperação judicial e falência aqui no estado do Ceará. A primeira recuperação judicial do nosso estado, quem foi administrador judicial foi a professora Winnie, era professora da Universidade Federal do Ceará, de Direito Empresarial, professora da Unifor, enfim, uma mulher fera, né, pós-doutora em Direito Empresarial, e ela bate muito nessa tecla, né, de fato. Então, que os juízes têm que se qualificar para esse sentido, né? Porque podem surgir demandas que eles nem imaginam, né? E aí foi isso que aconteceu, né? Um pedido qualquer de pedido de falência, a juíza era totalmente inexperiente, né? Ela conta que essa juíza chegou a ligar para ela, né, para tirar uma dúvida, que foi aluna dela na graduação, né? E acabou decidindo de maneira contrária ao que ela tinha falado, né? Entre aspas. Então, são casos que acontecem no direito empresarial, né, meu povo? Esses juízes de interior, porque a gente vai já ver a competência para o processamento da recuperação judicial, assim como da falência, é do principal estabelecimento do devedor. No caso, o Suco Jandai, a indústria dele principal fica lá em Pacajus. E em Pacajus é vara única, né? Então tu imagina uma juíza, ela tinha acabado de passar no concurso público praticamente, né? Tava chegando perto da capital e aí chega nas mãos dela um processo de recuperação judicial do Suco Jandaia, que é a maior indústria da cidade, estava lá com ela, né?
E aí a professora Winnie conta que ela ligou para a professora Winnie para tirar dúvida, porque não sabia o que fazer com aquele procedimento, com aquele processo, né? E aí, mas no final acabou decidindo errado, né? Entre aspas, autorizando esse pedido da falência. E aí, no Tribunal de Justiça, o advogado conseguiu reverter, trazendo de volta o procedimento pela via recuperacional, tá? Então, só mostrando aqui para vocês alguns detalhezinhos, né, que fazem parte aqui dessa nossa discussão. Esse era o próximo ponto, competência. O artigo 3º da legislação fala que o local para você dar entrada com o pedido da falência é o local do principal estabelecimento. Isso a gente já falou. Aonde? Lá na recuperação judicial, né? É onde é esse principal estabelecimento, professor? É o local onde há o maior volume de negócios. E isso, assim como na recuperação, faz muito sentido. Afinal de contas, é o local onde há o maior número de credores, né? Então, daí o porquê de você dar entrada nesse processo de falência no local do principal estabelecimento comercial. Há um enunciado 465 da reunião do encontro aí dos juízes federais, que ele diz o seguinte: para fins de direito falimentar, o local do principal estabelecimento é aquele que onde partem as decisões empresariais e não necessariamente a sede indicada no registro público, né? Isso é mais uma visão que é passada, né, no âmbito dessa discussão de principal estabelecimento, mas ele quer dizer o seguinte, que é onde há o maior número de decisões, onde partem as decisões empresariais, as relações empresariais. Então, isso fica muito restrito ao principal local do estabelecimento, de fato, tá? E não necessariamente a sede indicada. Então, muitas vezes, uma empresa ela tem a matriz em São Paulo, mas ela tem a maior concentração de volume de negócios em Fortaleza. Então, você vai pedir a falência dela em Fortaleza, não é em São Paulo. Isso, como eu disse, muito lógico, porque se os credores daquela empresa estão em Fortaleza, então é melhor você abrir um pedido de falência em Fortaleza. Tá certo? Segundo ponto, demonstração da insolvência. Tá? É preciso a gente demonstrar que há, de fato, uma insolvência. E, professor, o que é essa insolvência? Insolvência, meu povo, na doutrina, é como se fosse sinônimo de insuficiência. Tá? Insuficiência de quê, professor? Insuficiência de dinheiro para pagar, vamos assim traduzir. Na verdade, é a insuficiência do ativo para saldar o passivo. Ou seja, a pessoa está com menos ativo, ativo é dinheiro. A empresa não está conseguindo arrecadar tanto dinheiro de tal forma que ela consiga pagar a sua dívida, de pagar o seu passivo, tá bom? Então, resumidamente, insolvência é quando o ativo é menor que o passivo. Ou seja, a empresa ela tem mais débito do que ela consegue botar para dentro. Então, por exemplo, a empresa consegue ali vender todos os seus bens, móveis, enfim, produzir e arrecada aí, sei lá, R$ 1.000. Só que a sua dívida vai aumentando, está em 10 mil, 15 mil, 20 mil, até uma hora que ela chega que é totalmente, não tem mais o que fazer, né? Então ela entra com pedido de falência. Aonde, professor? No local do principal estabelecimento do empresário, tá? E onde é? Onde é o maior volume de negócios, tá certo? E aí, a gente vem para aquela discussãozinha que eu estava conversando com vocês. O uso da falência como meio de cobrança de dívida, né? Há uma discussão jurisprudencial e doutrinária. Por quê? Porque o STJ, ele não entende, né? Ele não autoriza, muitas vezes, aquele negócio que eu estava falando. De tipo, olha, vamos entrar aqui com o processo da falência para cobrar o caba lá a pagar o que ele está devendo, né? A pagar os 40 salários mínimos, vamos assim colocar, né? Tem uma discussão existente, né? Porque a doutrina, aí você vai Fábio Lhoa, vai André Santa Cruz, né? Os craques Campinho, né? Sérgio Campinho, que são referências na área do direito empresarial. Esses caras, eles, pelo contrário, eles acham que a falência é positiva nesse sentido, porque ela ajuda o credor a receber o seu dinheiro. Então, o credor entra com o processo, acaba meio que dando uma cutucada naquela empresa que está em recuperação ou que está ali fazendo aquela morosidade para o pagamento, né? Então, meio que cutuca ali aquela empresa, né, com um processo de falência, né? E se porventura ela de fato não pagar, aí não, aí segue o procedimento da falência, né? Então, há essa discussão essa que eu estou explicando para vocês, porque vocês podem encontrar em livro, tá? Uma discussão jurisprudencial, porque o STJ não entende que a falência ela não pode ser utilizada como uma forma de cobrança, enquanto que a doutrina entende que não. Pelo contrário, a doutrina permite o uso da falência como forma de cobrança do devedor pelo credor.
Entendido? Beleza? Então, detalhezinho muito importante. Segundo que eu queria falar com vocês é o artigo 94, no inciso 1, né? Que diz o seguinte: será decretada a falência do devedor sem relevantes à razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou título executivo processual cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos. Ou seja, é preciso que haja 40 salários mínimos, viu, meu povo? No mínimo, de dívida para você entrar com processo de falência. Outra vez eu tinha uma cliente minha que atuava muito no trabalhista, eu tinha muito processo trabalhista deles, né? É uma empresa de vigilância armada, e aí eu fui para uma reunião uma vez e o dono perguntou, professor, doutor, é melhor seguir a via da recuperação judicial ou da falência? Aí eu falei, olha, essa empresa ainda está funcionando? Ele, não, essa empresa aí já não funciona mais nada, está desativada. Então vamos pela via da falência. Aí, beleza, eu falei, mas calma aí, quanto que ela tem de dívida? Aí ele me falou, passava dos 40 salários mínimos. Aí eu, show de bola. Então dá como a gente abrir um procedimento, porque é necessário que preencha esse requisito dos 40 salários mínimos. Tá certo? Está lá no artigo 94, inciso 1. Beleza? Tranquilo? Olha que interessante. Sim, eu botei aqui parágrafo terceiro, né? Como eu disse, que você. Aqui no caso ali do. Como é que eu botei aqui? Sim, do título executivo, tá certo? Se porventura não tiver esse título executivo, eu posso pedir que o cartório ele faça um protesto com fins de falência, tá bom? Eu queria dar uma olhada aqui. Pronto, era o parágrafo primeiro. Estava procurando faz tempo aqui e não encontrava. O artigo 94, meu povo, no parágrafo primeiro é interessante. Olha o que ele diz. Os credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência, com base no inciso 1 do caput desse artigo. Olha que interessante, né? A gente viu a situação do empresário, né, que porventura ele tem ali, o Diogo já está perguntando aí, vou já te responder, viu, Diogo? Ele tem ali uma dívida de 40 salários mínimos, né? E aí, como é que faz? Ele pode pedir autofalência? Pode, sem problema algum, tá? Agora vamos supor que eu tenho um credor que tem um título de R$ 1.000. Ele pode pedir a falência? Não. Por quê? Porque tem que ter os 40 salários mínimos, né? Então tem esse requisito. Beleza, show de bola. Agora sim, ele pode se juntar com outros 40 credores que têm um título de R$ 1.000 e esses 40 se juntarem e pedirem a falência, aí pode. É isso que está exposto aqui no parágrafo primeiro. Olha que interessante, né? Então, o parágrafo primeiro diz que os credores eles podem se reunir na forma de litisconsórcio, tá certo? Nessa forma de litisconsórcio, eles entrarem com um pedido para que haja ali a decretação da falência. Olha que interessante, né? Então, só queria chamar a atenção de vocês nesse parágrafo primeiro e no parágrafo quarto, tá bom? Tá certo? No parágrafo quarto também, para vocês possam dar uma olhada depois. O Diogo pergunta assim, esse valor de 40 salários mínimos para a decretação da falência é válida para que modalidade de empresa? Até para a ME? Bom, Diogo, de fato a legislação, essa aqui que a gente está falando da Lei 11.101/2005, no final ela vai tratar da ME e da EPP, né? Mas ele não fala acerca disso daí, ó, cara. Então, fica valendo esse valor dos 40 salários mínimos, tá certo? É uma dívida interessante, tá? Tem que ter. Por quê? Porque, como eu disse, eles têm que mostrar que, de fato, esse patrimônio, a empresa não está mais conseguindo responder. É um passivo muito alto, né? Então, por quê? Porque antigamente, qualquer 200, 300 reais, uma empresa entrava com pedido de falência, né? Tanto que a falência, a recuperação ficaram conhecidas na população, na sociedade, como formas de não pagamento da dívida. Porque antigamente, antes da Lei 11.101, qualquer um entrava com 100, 200 reais, entrava com pedido de falência. Então, banalizou o negócio, né? O que acontece é que agora, né, há esse limite de 40 salários mínimos. Então, tanto a ME quanto a empresa normal também tem que ter essa questão dos 40 salários mínimos. Beleza? Tranquilo? Bora voltar lá. Estamos já acabando, meu povo, aqui. Então, como eu disse, competência, tá certo? Artigo 3º, local do principal estabelecimento. Tem que demonstrar a insolvência, tá bom? Insuficiência do ativo para saldar o passivo. E o uso da falência como meio de cobrança tem uma discussão doutrinária, mas de maneira geral, deixa eu até apagar aqui que saiu igual. De maneira geral, o STJ ele entende
que não pode ser, portanto, deixa eu só apagar isso aqui, a falência servir como forma de cobrança. O que ele fala é o seguinte, olha, beleza, você até pode ali cutucar, né, a empresa que está lhe devendo, tá certo? Mas, de toda forma, antes é preciso que, deixa eu só ver aqui, Diogo, entendi, show, Diogo. É preciso que você faça um protesto, tá bom? Então, você leva o seu título para protesto no cartório. Professor, mas eu não tenho um documento apto para protesto de título. Eu tenho aqui um contrato, eu tenho aqui uma sentença. Como é que eu posso fazer com isso? Então, aí, nesse caso, você vai lá no cartório e fala assim, olha, eu queria protestar, tá certo? Com fins de falência. O próprio cartório já tem um modelinho. Então, é possível, sim, você protestar da mesma forma, tá bom? Que uma pessoa que teria ali um título de crédito faria com a mesma forma, você consegue também, mesmo que seu título não seja de crédito. Então, você pode ali entrar para fins de pedido de falência. Beleza? Tranquilo? Meu povo, o slide já coloquei para vocês, tá? Eu vou parar por aqui. Já estamos aí com 1 hora de aula aí, senão fica muito desgastado mesmo o assunto, tá? Peço que vocês dêem uma lida, a gente hoje esmiuçou um pouco mais o procedimento da falência, tá? É muito parecido com a recuperação, mas tem alguns detalhezinhos que são importantes, tranquilo? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição, vocês podem tirar dúvida comigo, enfim, dê uma lida nesses alguns artigos que a gente viu hoje. A gente viu hoje o artigo, só para recapitular, o artigo 94 da Lei 11.101, tá? 94 e os seus parágrafos, beleza? O 97 também, que a gente acabou de falar, tá bom? O demais é questão de procedimento que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, para essa aula de hoje, eu queria que você saísse daqui já sabendo, portanto, esses pontos importantes que a gente conversou, tá? Primeiro, que a falência ela vai estar aqui, como eu disse aqui, deixa eu botar aqui até no slide para vocês. Aqui, tem alguns tipos, quem pode requerer essa falência, tá bom? Então tem a autofalência, que é muito difícil de acontecer, ou o cônjuge, ou o sócio, isso aqui é mais difícil ainda, tá bom? E um comum é o credor, que é uma forma que ele tem de pressionar o devedor a pagar, tá? Alguns detalhezinhos que eu falei, discussões existentes, né? Fazenda Pública não pode requerer a falência, como o STJ já se posicionou. A competência, meu povo, para o local da falência, da abertura do processo, é o do principal estabelecimento, ou seja, onde há um maior volume de negócios, tem que demonstrar a insolvência. Que insolvência é essa, professor? Aí você vai lá no 94. Né? O 94 ele vai dizer o que é insolvência. Então, ele está 3 opções aí de insolvência, praticamente. Tá? E, por fim, o uso da falência como meio de cobrança de dívida. Há uma discussãozinha, né, assim, jurisprudencial versus doutrinária, porque a doutrina ela admite essa cobrança de dívida por meio da falência, enquanto que o STJ não, tá? E aí o Diogo me perguntou, professor, beleza, como é que eu faço então para demonstrar esses 40 salários mínimos? Como é que eu faço? Como é que eu faço? É online? Não, é tudo pela via de protesto de cartório. Então você vai lá no cartório e fala, olha, eu queria abrir aqui um procedimento, protestar em face de uma determinada empresa que está me devendo aí mais de 40 salários mínimos. Muito bem, o cartório vai lá, já eu abro, Diogo, só um segundo. Então, eu vou lá e abro o procedimento, beleza? Para que faça um protesto em face dessa empresa. Show de bola, beleza. Mas eu tenho aqui um contrato, tenho aqui uma sentença, que não são títulos de crédito. Como é que eu faço nessa situação? Aí você pede ao cartório uma declaração, um protestozinho especial, tá? Um protesto especial de falência, propriamente dito. Diogo, meu irmão, diga lá, cara. Eu queria perguntar ao senhor Certo. se teria como o senhor disponibilizar esses Slides? no slide no grupo, porque eu gosto de imprimir. Eu não estou conseguindo, professor, colocar para imprimir. Aí, se o senhor puder, por Ah, não, gentileza. beleza, cara. Coloca agora. Coloca agora para vocês, tá? De toda Pronto. forma, tá aqui também no grupo do Teams aqui, tá? Toda semana eu fico atualizando, que eu vou produzindo material, vou atualizando para vocês, mas eu boto agora. Terminar aqui a aula, eu já boto para vocês. Obrigado, boa noite, professor. Tranquilo? Elisângela, Diogo, muito obrigado aí pela audiência de vocês, tá? Aula particular aí para vocês, beleza? Então, até a próxima aula. Semana que vem voltamos com o nosso assunto. Tranquilo? Qualquer coisa, estou à disposição. Vou colocar agora para vocês tanto a aula no YouTube
quanto também esse arquivo do PowerPoint no grupo para vocês baixarem, imprimirem, enfim. Tranquilo? Beleza? Pessoal, só lembrando, amanhã às 11 horas, como eu disse no início da nossa aula, eu estarei no Instagram da uninasal.ce. Postei agora no Instagram, fazendo a mídia, né? Mas amanhã às 11 horas falando sobre dicas de estudo para a OAB nesse período do Covid, né, em especial, mas são dicas que servem para qualquer período, né? Só mesmo porque a gente tem que enquadrar no cenário atual. E eu vou estar lá dando dicas de como estudar a prova da OAB, dicas de como resolver prova, como que se enquadrar nesse período, porque a prova da OAB foi suspensa agora a segunda fase, então tá uma galera meio perdida, como é que eu faço para estudar, como é que eu faço para resolver a questão, enfim. Vou estar lá dando algumas dicas com vocês amanhã às 11 horas no Instagram da uninasal.ce. Beleza? Valeu, Elisângela, valeu, Diogo. Galera, bons estudos, boa noite, viu? Valeu demais.